Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Niedo. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa Em Defesa do Consumidor. Um programa que é feito especialmente para vocês. Liguem e participem. Boa noite, doutora Tânia. Boa noite, Niedo. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, senhores telespectadores. Mais uma semana aqui. Participem sempre. Muito obrigada. Minha gente, eu vou pedir a nossa técnica agora para passar uma matéria que foi importantíssima. Foi a inauguração de uma loja maravilhosa ali no Shopping Cadima, a Carmen Steffens. E os senhores vão ver a matéria, vão ver a filmagem do dia da inauguração dessa loja. Que coisa maravilhosa essa loja que se instalou em Nova Friburgo e veio aqui para ajudar aos friburguenses. Por gentileza técnica, coloque a nossa matéria, por gentileza. Carmen Steffens, que pra gente é muito grandiosa, mas eu acredito no potencial de Nova Friburgo. Friburgo é
grandioso demais para mim. Eu sou friburguense de coração, amo essa cidade e quero demais estar podendo compartilhar um pouquinho, um pedacinho que seja, com esse povo que eu tanto amo. Eu acho que, acima de tudo, pelo que o Friburgo passou há 3 anos atrás, um empreendimento desse é uma prova de sentir que a cidade merece esquecer o passado e levantar para o futuro. Então o Friburgo tem um potencial muito grande, já teve o maior parque hoteleiro do estado, é uma cidade que tem um potencial turístico muito grande. Então, vindo com uma loja dessa, de uma grife, que em mais de 300 lojas, em mais de 18 países, então isso é mais uma prova da confiança no povo friburguense. E eu dou parabéns à minha esposa, às suas 2 sócias, a Beth Braga e a Jussara, por estarem empenhadas há tanto tempo nesse empreendimento. Satisfação muito grande para nós estar aqui hoje inaugurando essa loja em Friburgo. A Carmen Steffes é uma franquia que é muito glamurosa e não se contenta só em ter no Brasil. Ela é uma franquia que tem várias lojas no mundo inteiro. E nós hoje estamos aqui inaugurando essa em Friburgo, que é uma marca glamurosa para as friburguenses. Com certeza vão ficar realizando seus sonhos aqui na nossa loja e estaremos semana que vem inaugurando em Guarapari e para o próximo ano em Cachoeiro. Então é uma marca que veio para trazer sucesso e para ficar. Isso eu desejo a todas as friburguenses que venham nos prestigiar, conhecer nossa loja, que com certeza vão estar colhendo aqui sua satisfação. Eu quero dizer, primeiramente, que eu admiro a minha esposa, admiro a Marcina, 2 empreendedoras que acreditaram na marca Carmen Steffes, que é uma marca forte. Dizer que Friburgo merece o melhor, e a grife Carmen Steffes é uma grife que veio para dar o melhor para as mulheres daqui. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes e espero que as pessoas que estejam nos assistindo, que venham aqui conhecer essa maravilhosa loja que fizemos para todos vocês que estão nos assistindo. Aproveitar esse momento para registrar o meu agradecimento, o meu carinho muito grande ao apoio do meu marido Sérgio Braga, da minha amiga Marcina, do Rogério, da minha sócia Jussara, e realmente estar junto comigo nesse momento de expansão, que é o momento que a gente está vivendo, entendeu? Abrindo essas lojas. Então quero agradecer a todos aqui presentes. É um apoio muito grande que nos emociona de ver quanta gente bonita, quanta gente nos prestigiando, tantos amigos, parentes que estão aqui nos prestigiando nesse momento, de muita satisfação para nós. Então quero agradecer ao apoio de vocês, essa parceria, a todos os friburguenses. Eu não sou daqui, sou de Bom Jesus, mas admiro muito a cidade de vocês, tenho muito carinho por Friburgo, gosto demais daqui. Sei que é uma cidade muito sofrida com o que aconteceu, mas nós estamos aqui para alegrar a vida de vocês, principalmente trazendo essa marca que é glamurosa para todos vocês virem se realizar aqui na nossa loja. Muito obrigada.
acabaram de assistir aí a inauguração dessa loja maravilhosa, Carmen Steffens. E aí no Cadima Shopping, uma empresa que tem em 18 países 300 lojas e chegou em Nova Friburgo. Nova Friburgo merece, realmente Nova Friburgo merece essas coisas maravilhosas para ajudar a suspender o nosso astral. Minha gente, eu quero convidar todos os senhores, os friburguenses, que acontecerá a feirama da AMA no Clube de Xadrez. Vai ter venda de artesanatos, sapatos, roupas e outros objetos. No Clube de Xadrez, no dia 8 de novembro, que é sábado que vem, das 9 às 17 horas, compareçam, ajudem a AMA a angariar recursos para que possa desenvolver o seu trabalho, ajudando um maior número de pessoas necessitadas. A presidente da AMA, Maria Helena, agradece a todos que compareceram na passeata rosa e aguarda também todos no sábado, lá para ajudar a AMA a angariar mais fundos para poder ajudar um maior número de pessoas, e ela deixa aqui o seu muito obrigado por tudo isso que o povo friburguense faz pela AMA e ajuda a AMA. Maria Helena, meus parabéns, e se Deus quiser estaremos sábado lá na Feirama da AMA, ajudando a vocês lá. 2523-9705, entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Eu tenho diversos assuntos que eu trouxe hoje para o programa, mas eu tenho aqui uma carta de um general de exército, Pedro Luiz de Araújo Braga, que eu não posso deixar de ler. E eu vou ler no início do programa, porque hoje o programa vai ser muito corrido em função de muitas coisas que nós temos que apresentar para os nossos telespectadores. E diz a carta, o título da carta é A Estupidez da Provocação. É um recado: os militares darão a própria vida para livrar o Brasil do comunismo. Essa carta é do general de exército Pedro Luiz de Araújo Braga. A quase impossibilidade de tirar o PT do poder, seja por eleições livres, mas viciadas pela prática de estelionatos eleitorais e fraudes, seja por um golpe contra o país lançado pelas forças paramilitares a serviço de um projeto de poder comunista, o clima de uma guerra civil está cada vez mais se afirmando como única saída para livrar nosso país de ser transformado em uma Cuba continental. A qualquer momento, os efeitos sobre a caserna da overdose, da covardia, da cumplicidade e da omissão que domina o comportamento apátrida de uma minoria de comandantes militares lacaios dos comunistas poderá acabar pela reação coletiva dos contrários, provocando uma intervenção militar muito mais grave do que a ocorrida em 1964 e colocando todos os corruptos genocidas diante de um tribunal de guerra para responderem diante da sociedade por todos os milhões de cidadãos assassinados por desgovernos traidores do país e mentores da fraude da abertura democrática. Os desgovernos do PT demonstraram e continuam demonstrando diariamente sua incapacidade de ter a autocrítica necessária para perceber ou aceitar seus erros como indicativos da péssima administração pública que tem exercido durante os últimos 12 anos. Com o assistencialismo comprador de votos e com a corrupção e o suborno de milhares de canalhas esclarecidos, os donos do poder acham que tudo está dominado e que não tem mais que dar satisfações a ninguém quando são criticados por suas atitudes, a não ser as costumeiras e deslavadas mentiras, leviandades, falsidades e hipocrisias que não enganam a mais ninguém. As ameaças e ações punitivas contra militares da ativa e da reserva que estão se posicionando contra a destruição das FFAA
e contra a comunicação do país e sua degeneração social e econômica pelo projeto do poder do PT, gestados nas reuniões do Fórum de São Paulo, estão perdendo o limite, no mínimo, do bom senso. Depois de semear durante os 3 últimos anos um inaceitável conflito de classes sociais, o desgoverno Dilma procura insistentemente demonstrar que não tem mais nada a perder quando continua perseguindo sistematicamente as FFAA, em ações diretas contra os que colocam como críticos dos atos de um desgoverno que está jogando o país na ladeira de se transformar em Cuba continental. Por outro lado, a sociedade vem sendo tratada como idiota, imbecil e palhaça do circo da corrupção que se instaurou no poder durante a fraude da abertura democrática. As posturas da presidente e seus lacaios significam interpretar que a calmaria da covardia e da omissão de alguns comandantes pode ser o qualificativo de toda a caserna. Até quando esses canalhas traidores do país acham que o genocídio de milhares de pessoas inocentes como resultado do bilionário roubo do dinheiro público, a transformação do poder público em um covil de bandidos e de porcos comunistas, e o país em um paraíso de patifes, continuarão sendo aceitas por uma caserna, por enquanto defensora da disciplina militar em relação aos atos de desgovernos que estão destruindo o país. Uma minoria de comandantes militares, lacaios de levante comunista que está tomando conta do país, não será capaz de segurar uma revolta latente que já se instaurou nos ambientes dos quartéis, pois todos os militares e superiores imediatos estão sendo testemunhas do assassinato de milhares de civis, todos os anos, como consequência do roubo do dinheiro público. Todos esses também têm filhos e famílias que estão na fronteira de se tornarem lacaios de uma Cuba continental. A qualquer momento, as parcelas das FFAA não subservientes a bandidos, os policiais civis e militares e a Polícia Federal assumirão a consciência de que estão sendo feitas cúmplice do assassinato de milhares de cidadãos todos os anos pela obediência a um sistema de governo absolutamente corrompido e criminoso em todas as suas instâncias. O resultado será um conflito armado com as forças leais ao desgoverno petista e seus cúmplices, que, ao contrário do que pensam, serão mortalmente derrotados, pois as armas necessárias para combater os inimigos de nossa pátria aparecerão, e a revolta se fará presente em uma guerra civil de absoluta responsabilidade do PT, que plantou durante décadas as sementes de um conflito civil-militar armado no país. Que o submundo do PT continue tentando destruir as FFAA, e chamando os comandantes militares de comandantes de merda. O preço a pagar por tanto atrevimento comunista se aproxima de ser pago de qualquer forma. Pela insistência de muitos, estamos ainda procurando acreditar que a traição militar ao país se situe apenas no círculo de comandantes militares omissos, covardes e cúmplices, e não em um comportamento coletivo da caserna. Assinado, General de Exército, Pedro Luiz de Araújo Braga. Doutora Tábua, o que a senhora diz desse pronunciamento que chamou-se a estupidez da provocação do general Pedro Luiz de Araújo Braga? Não, perfeito. A parte final dele tem tudo a ver com o atual cenário político que o Brasil assim, vem enfrentando, então não tem mais o que dizer. A carta foi perfeita. Aonde está esse general, por favor? Doutora Tânia. Aonde está esse general? Apareça. Importantíssimo esse pronunciamento do general. Bom, minha gente,
Saiu na imprensa, está na imprensa, todo mundo sabe disso, né? Mas a gente tem que trazer aqui para mostrar para os nossos telespectadores. 2523-9705. Entre em contato conosco aí, participe do nosso programa. Justiça Federal anula a compra da Ipu. É a história da Ipu, entendeu? Em decisão de primeira instância, a Justiça Federal aceitou os embargos levantados pela Associação Nova Ipu e declarou nulo o arremate da fábrica pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, através do leilão da Justiça Federal, no valor de R$ 15.920.040,30. O juiz decidiu pela anulação da compra, baseado na falta de avaliação e autorização legislativa para a aquisição do imóvel, questão considerada por ele suficiente para o deslinde da controvérsia. Segundo a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 32, a aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa, o que não foi realizado. Por fim, o juiz critica a tentativa de improvisação em relação à coisa pública, na qual a prudência deve imperar, e critica a falta de sabedoria por parte do Legislativo Municipal, que, a par de cometer um absurdo, não só em termos de técnica legislativa, mas também de senso lógico, pois, incrivelmente, autorizou o passado. Importa lembrar que, no caso do segundo arremate pela Justiça Federal, a aprovação da Câmara Municipal não foi unânime. Na ocasião, votaram de forma contrária os vereadores Renato Abirrâmio, Pierre, Cláudio Damião, Gabriel Mafó, o Anderson Nogueira, Zezinho do Caminhão e Cigano. É realmente uma cidade atípica. Não respeito nem a nossa Carta Magna. Esse é o governo que nós temos em Nova Friburgo. Com certeza, o povo friburguense não merece isso que está acontecendo. Agora, temos 15 milhões nosso que está parado em algum lugar. Vai voltar com juros e correção? Temos 798 mil reais e uns trocados que foi pago ao leiloeiro. O leiloeiro vai devolver? Alguém precisa vir a público explicar isso direitinho para a população e mostrar, provar à população a devolução desse dinheiro corrigida e a devolução do leiloeiro também corrigida. Entendo eu. O que a senhora acha, doutora Tabata? Com certeza, Nido. Você lembra quando foi feita essa confusão, essa segunda compra, que compraram o primeiro leilão, não pagaram, aí teve o segundo leilão, aí apareceu lá o chequinho na televisão. Então, nós dissemos que isso ainda ia dar pano para manga e que não ia ser válido. Tá aí. O dinheiro teria sim que voltar para as mãos da viúva municipal, né, para as mãos da cidade de Nova Friburgo, de forma corrigida. É claro que não vai, porque esse dinheiro não foi aplicado. Será que esse cheque foi descontado? Provavelmente não, porque se houve uns embargos da associação lá dos funcionários da fábrica Ipu, esse cheque estava lá parado. E quanto tempo esse cheque ficou parado? Ou esse dinheiro saiu e foi para algum outro lugar? Porque se o dinheiro saiu e foi parar para algum outro lugar, ele teria que retornar. O dinheiro que foi pago para o leiloeiro, ele tem que voltar para a viúva municipal também, para a viúva também. Tem que voltar para a cidade de Nova Friburgo. Por quê? Porque se pagou ao leiloeiro pelo serviço que ele prestou naquele leilão. Se o leilão não se logrou êxito, foi anulado pelo juiz, ele tem que devolver também. E com juros e correção. Porque se aquele dinheiro tivesse aplicado, ele teria rendido alguma coisa. Doutora Tânia, a senhora acha que essa cidade é atípica? Que essa história do leilão foi um engano? Ou realmente é má administração pública? É má administração pública, Nido, infelizmente, porque eu sou carioca, mas eu moro aqui há muitos anos, desde 75, e é sempre isso, é sempre essa coisa. Eu acho que essa novela vai ter quantos capítulos agora, né? É verdade. Quantos capítulos? Vamos ver. Olha aqui, Friburgo é uma cidade tão atípica que uma ponte, estão construindo uma ponte para lugar algum. Está na imprensa aí, está no jornal aí. A construção de uma ponte pelo estado no córrego Dantas 3 reserva um fato curioso. Com uma verba orçada em mais de R$1 milhão,
A construção tem o objetivo de ligar as ruas Santana do Livramento e a Alexandre Bacchini, mas a ponte não está posicionada em direção à rua, e sim a um terreno particular. Quando o motorista acessa a rua Alexandre Bacchini para subir a ponte, vai sair em um terreno particular tomado pela vegetação que pertence a um morador que reside na rua de cima. Está lá, saiu a foto no Jornal da Cidade aí, gente. Está lá. A obra é de responsabilidade do DR. Tudo indica que o terreno ainda não foi desapropriado pelo INEA. É realmente uma cidade atípica, onde as responsabilidades das pessoas para prestar as devidas explicações estão longe de acontecer. E ninguém aparece. É uma vergonha. O Jornal Voz da Serra tentou localizar essas pessoas, apanhar informação para entender melhor isso. Todo mundo se escondeu. Ninguém vem para dizer nada. É uma vergonha essa cidade. Entendeu? A equipe da Voz da Serra, eu vou dizer aqui, procurou os órgãos para pedir explicação. Ninguém apareceu e nem retornou para prestar nenhum tipo de esclarecimento. Gente, isso aqui é uma vergonha, e esses administradores da nossa cidade são uns covardes. Que isso aí é covardia. Está errada a ponte, fez errada a ponte, errou o projeto, sei lá o que errou, tem que vir explicar, pô. É R$1 milhão, gente. Esse dinheiro é nosso. 25239705. Entre em contato conosco aí, participe do nosso programa. Prefeito de Nova Friburgo quer acabar com o futebol amador da cidade, colocando a entidade mais antiga do município na rua. Rogério Cabral publicou no Diário Oficial o cancelamento do termo de permissão do uso das salas da Liga Friburguense de Desporto. Permissão essa autorizada pelo ex-prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Num ato arbitrário, covarde, deselegante e antidemocrático, pois nunca vi um prefeito em Nova Friburgo anular um ato de ex-prefeito, apenas com a intenção de perseguir, amedrontar o presidente daquela entidade por não concordar com os atos da sua administração. Em 1925, quando a Liga Friburguense de Desporto foi fundada, ocupando espaço público há cerca de 50 anos, o senhor Rogério Cabral não era nem nascido. Hoje, imbuído do cargo de prefeito, vem por vingança contra o seu presidente, o senhor José Sérgio Niedo, que sou eu, cidadão que desenvolve um serviço de utilidade pública na cidade, com muita seriedade e muito respeito, através de uma associação de consumidor e de um programa de televisão, onde mostra toda a realidade do município e do governo Rogério Cabral, que aí está. Não sou obrigado a concordar com governo nenhum e com ninguém. Sou um cidadão comum e livre. E não devo nada a ninguém. O governo do senhor Rogério Cabral, desde que se instalou no município, nunca deu nenhum apoio à Liga Friburguense de Desporto e ao futebol amador da cidade. Os eventos realizados são sempre patrocinados e organizados por terceiros. Está aí, todo mundo sabe disso. As nossas crianças conseguem praticar futebol através da Liga Friburguense de Desporto com muita dificuldade e com a ajuda dos pais das crianças, bem como das escolinhas de futebol particulares. De acordo com a Constituição Federal e a lei orgânica do município, essa responsabilidade cabe ao município, prefeito. Está lá escrito. É muito triste, mas infelizmente estamos atravessando uma situação em nosso país onde os primeiros a não cumprirem as leis são os poderes constituídos. Nós vemos isso aqui em Nova Friburgo. Entramos com uma ação de manutenção de posse das dependências, pois a entidade não pode ser jogada na rua. Prefeito, vou à luta até o final. E enquanto essa situação não estiver decidida, eu continuarei falando nesse programa, continuarei botando no Facebook e vou arranjar outro tipo de informação para que muito mais pessoas fiquem sabendo do seu ato covarde que o senhor fez. E não adianta o senhor sair por aí dizendo que tirou a sala da Liga, que a Liga está inativa, que a Liga recebe subvenção. É mentira sua, que a Liga não tem nenhuma subvenção e a Liga não está inativa. A Liga todo ano faz as suas competições dentro das suas possibilidades e com a ajuda dos pais da criança, porque se depender do seu governo, não tem nada. Doutora Tânia, por favor.
Niedo, eu assino embaixo, inclusive eu conheço até pessoas também que as crianças não se tornaram marginais por causa da Liga. Porque já que a prefeitura não faz nada, pelo menos você, presidente José Sérgio Niedo, faz alguma coisa. E o prefeito não tem direito nenhum do que ele está fazendo. Doutora Tabata. Bom, com relação a esse posicionamento do prefeito, né, nós entramos com um processo, como o Niedo disse na semana passada, de uma ação de manutenção de posse, que está correndo na 2ª Vara Civil de Nova Friburgo, e agora nós estamos aguardando as decisões do Poder Judiciário a favor da Liga, porque é um caso arbitrário, né? E eu não sei se o Niedo me permite falar aqui, mas o prefeito disse que se a Liga não desocupasse as salas, ele ia lá... Ameaçou, eu falei na semana passada. Colocar a Liga para fora com auxílio da Força Policial. Que ele tem autoridade. E ele sabe muito bem, e os advogados que assessoram ele, sabem muito bem que ele não pode fazer isso. Ele só pode ir lá com auxílio, né, com uma autorização da Justiça e acompanhado de um oficial de Justiça para aí sim despejar a Liga. E esse documento ameaçador veio assinado pelo subprocurador da Prefeitura. Que é um advogado. Que é um advogado. E ainda veio assinado com a data de dezembro de 2013. É aquele negócio de computador, copia e cola. Os procuradores... Copia e cola. Está aqui, o documento está na minha mão, eu falei no programa passado. Né? Os advogados e o prefeito agora estão com o juizite, né? Bom, e outra coisa, ele diz que está inativa, está aqui, ó, está acontecendo a 10ª Copa da Amizade da Liga Friburguense de Esportes, a Copa da Amizade Geral do Leão, que tem o troféu, o nome de Paulo Sérgio Machado, 2 ex-companheiros que vieram a falecer. Já tivemos a rodada de 18 de outubro, tivemos 25 de outubro, semana passada agora não tivemos por causa dos finados, e agora temos no dia 11, no dia 8, lá no campo do Estuqui, às 8h30 da manhã, Grêmio São Pedro na categoria Sub-15, às 9h30, Grêmio CIEP 480 na categoria Sub-17, às 10h30 na categoria Sub-15, Estuqui e Saudade, e às 11h30 na categoria Sub-17, Estuqui e Saudade. Aí reúne e diz aí, para quem não sabe nada e também não quer saber, que está inativo. Prefeito, não mente não que é feio. Mentir é muito feio. O nariz cresce. O nariz cresce. Mas vamos lá. Eu quero agradecer a participação do Hernando e o Guinim do Cônigo. Obrigado, Hernando, pela sua participação. Ele colocou aqui, parabéns pelo programa. Niedo, esse general que você está falando é o General Braga, que serviu como major no batalhão Suez, na faixa de Gaza. O Guinim, Niedo serviu com ele no batalhão Suez, na faixa de Gaza. Está aqui, tá vendo? O Guinim, que serviu na faixa de Gaza, serviu com o General Braga, que naquela época era o major. Tá aqui. Que chique, hein, seu Guinim? Tá vendo? Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Joel de Sá Martins, meu grande amigo. Joel, semana passada, meu filho, o programa acabou e o tempo para mandar o seu abraço, que eu queria tanto mandar, não deu. Eu vou te mandar agora no meio do programa um grande abraço para você e sua família, dizer que eu admiro muito você e que estou sempre às suas ordens. Mandar um abraço também para o seu Joel aqui da Rua Ari Parreira e a sua esposa, que estão sempre lá nos assistindo. Senhores, desculpe que a semana passada realmente o tempo foi muito pequenininho e eu não pude mandar esses abraços, porque eu tenho sempre esse carinho e gosto de mandar esses abraços. Bom, eu tenho aqui, como eu sempre trago, né, umas cartas que são publicadas no jornal A Voz da Serra e que eu acho importantíssima e trago aqui para o programa. Aqui, ó, essa carta aqui foi publicada no jornal A Voz da Serra do dia 30 de outubro e o título é Resultado das eleições em Friburgo. Parabéns aos friburguenses na eleição de presidência de 2014. Ao ler o jornal A Voz da Serra, de 28/10/2014, fiquei radiante ao notar, na primeira página do jornal, constara que a Dilma guerrilheira pontuou apenas 38%, sendo o candidato Aécio Neves com a maioria esmagadora de quase 62% dos votos válidos no município de Nova Friburgo. Parabéns ao povo friburguense que, com esta votação contra a Dilma, demonstrou a indignação desse governo corrupto que se instalou no nosso país.
São 12 anos de corrupção, um governo que entrou no país justamente para acabar com a corrupção. Que mentira deslavada! São 50 milhões de brasileiros que não compactuam com sujeiras, roubos, escândalos, desvios, empréstimos fraudulentos, um toma lá e dá cá imundo, absurdo e um abuso. Enquanto isso, o nosso Hospital Raul Sertã, como exemplo, mais próximo, encontra-se sem verbas, sem médicos e enfermeiros e sem material hospitalar. Quem precisa do Hospital Raul Sertã sabe a verdade do que estou falando. Fora Dilma, o Porto de Cuba está pronto com verbas do Brasil, um abuso. Enquanto isso, no Brasil, rodovias péssimas, sem portos adequados e etc. Acredito que haverá impeachment da Dilma guerrilheira no próximo ano, pois o doleiro Alberto Youssef está vivo, com delação premiada. Cuidado, Dilma, vá embora enquanto há tempo, mais uma vez. O fenômeno de ser friburguense e ter votado contra essa corrupção. Exijo um país livre, sem falcatruas, sem corrupção. Parabéns, imponentes, a matéria publicada do senhor Marx Volcker, que pode ser lida na página 4 do jornal do dia 28/10/2014. Assinado Adilson França. Perfeita a colocação, né, doutora? Do seu Adilson França. Excelente. Com certeza. Agora, a doutora Tânia tem um recadinho aí para os senhores aí, né, doutora? Nós recebemos aí muito lindo. Uma coisa muito linda e veio lá de... Depois eu mostro até o papel para vocês. Veio lá de... Eu anotei aí, mas depois eu vou me lembrar. Né? Aí a doutora Tânia vai ler para os senhores. Conservatório. O título é Alfa, de Moacir Sacramento. Conservatório. Esse que a senhora está lendo veio de conservatória. Conservatório. Um senhor que faz esse tipo de coisa em conservatória me telefonou e mandou para mim. Alfa, senhor Moacir Sacramento, o Moa. Tenho pena, muita pena, esses homens que governam um país de analfabetos. Pobres homens letrados, ignorantes, não dessas letras que falam só o papel, que passivo tudo aceita, que essas eles dominam, mas ignorantes das letras escritas com o pó de estrelas, no quadro negro do céu, na escolinha do infinito. Por quê? Se lá estudassem, logo, logo saberiam como é que se lê servir, como é que se escreve amar. E, lá pelo meio do caderno, por certo já escreveriam, embora em letra indecisa, dignidade, respeito e, quem sabe, bem comum, ao final da cartilha. Leriam sem embaraço: vovô viu a uva matar a fome do povo. Como prêmio ganhariam o livro do governante, de capa bem colorida, e o diplominha que habilita a pedir votos ao povo. Ao se empossarem, embargados de emoção, à guisa de juramento, leriam para todos do livrinho que ganhariam a sua primeira página. Governar é educar o povo, e há somente um modo de fazê-lo, honrando, respeitando e dignificando o professor. Eu faço as minhas palavras também, porque eu sempre fui, com muito respeito ao professor. Para mim, o professor é mestre, porque é ele que ensina a todos nós. Está muito bonito, seu Moacir, sabe? Aqui está o papel, não sei se dá para ver direito, muito lindo. Muito obrigado por ter enviado isso para nós. Agora, a doutora Tabata vai colocar o cantinho do idoso, né, doutora? Com certeza, Nildo. Antes da gente falar um pouquinho do cantinho do idoso, já que a doutora Tânia leu um poema ali, vamos a mais umzinho hoje, que também nos foi enviado por uma telespectadora, uma associada da BAC, dona Magali de Andrade. Ele começa assim: envelhecer. Envelheço quando me fecho para novas ideias e me torno radical. Envelheço quando o novo me assusta e minha mente insiste em não aceitar. Envelheço quando me torno impaciente, intransigente e não consigo dialogar. Envelheço quando meu pensamento abandona sua casa e retorna
sem nada a acrescentar. Envelheço quando muito me preocupo e depois me culpo por não ter tido motivos para me preocupar. Envelheço quando penso demasiadamente em mim mesmo e, consequentemente, dos outros me esqueço. Envelheço quando penso em ousar e já antevejo o preço que terei que pagar pelo ato, mesmo que os atos insistam em me contrariar. Envelheço quando tenho a chance de amar e daí o coração se põe a pensar: será que vale a pena correr o risco de me dar? Será que vai compensar? Envelheço quando permito que o cansaço e o desalento tomem conta da minha alma e me ponho a lamentar. Envelheço, enfim, quando paro de lutar. Bom, semana passada eu comentei aqui com relação aos direitos dos idosos da Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso, dentro do acesso à justiça. Continuando aquele comentário do acesso à justiça, nós temos a parte que cabe ao Ministério Público. E com isso nós temos algumas atribuições. O Estatuto, no seu capítulo 2º, estabelece nos artigos 73 e seguintes, essas instituições no Ministério Público. Quais seriam eles? As funções do Ministério Público previstas nesta lei, qual lei? A Lei 10.741, serão exercidas nos termos respectivos da lei orgânica. Que lei orgânica? A lei orgânica do Ministério Público. Aí no artigo seguinte ele diz que compete ao Ministério Público, ao Ministério da Justiça, no âmbito estadual e municipal, compete zelar pela aplicação das normas sobre o idoso, determinando ações para evitar abusos e lesões em seus direitos, assim como acolher as denúncias para defender os direitos da pessoa idosa junto ao Poder Judiciário. O Ministério Público ele tem que instaurar um inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso. Ele tem que promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos do idoso em condições de risco. Ele tem que atuar como substituto processual do idoso em situação de risco. Ele tem que promover a revogação do instrumento procuratório do idoso, que é a procuração, tá? Nas hipóteses previstas na lei orgânica dele, quando necessário ou o interesse público justificar. Ele deve também instaurar procedimento administrativo e, para isso, ele tem que instruir. De que forma? Ele tem que expedir notificação, colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado da pessoa notificada, tá? Ele tem que solicitar, requisitar a condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. Ele também tem que requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração pública direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. Ele tem que instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e ainda instaurar inquérito policial para apuração de ilícitos ou infrações contra o idoso. Ele deve zelar pelo efetivo respeito ao idoso e garantias legais. Ele deve inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento ao idoso e os programas que tratam do idoso.
ele deve requisitar força policial, bem como colaboração dos serviços de saúde, educacionais e de assistência social para desempenhar as suas funções. Ele tem que referendar transações envolvendo interesses de um idoso previstos na Lei 10.741. Ele tem que, nos processos e procedimentos em que não for parte, porque o Ministério Público nem sempre é parte em alguns processos, ele atuará de forma obrigatória em defesa dos direitos e interesses do idoso. A intimação dele tem que ser pessoal e a falta de intervenção do Ministério Público pode acarretar a anulação do feito. Então, é por isso que todas as matérias, todas as vezes que eu comentei do Cantinho do Idoso, que eu falei que se o idoso fosse vítima de alguma agressão, alguma ação desumana, que nós deveríamos procurar que órgão? A gente poderia procurar a Polícia Militar, a Polícia Civil, mas que a gente poderia também procurar o Ministério Público, porque o Ministério Público é ele que vai, junto ao Poder Judiciário, tá de forma direta ali, tratando dos interesses do idoso. É o Ministério Público que vai ali, naquele abrigo, naquela instituição que trata do idoso, verificar se aquelas obrigações, aqueles requisitos que o Estatuto exige para que ela tenha que cumprir, se elas estão sendo respeitadas ou não. Então, quer dizer, o Ministério Público, dentro dos direitos difusos e coletivos, individuais ou não, do idoso, tem um grande papel. Então, você está sabendo de alguma coisa acontecendo com o seu vizinho idoso ou alguém da sua família, primeiro lugar que você vai no Ministério Público e faça a denúncia, porque o Ministério Público saberá conduzir muito bem a situação de proteção àquele idoso. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa, mas um esclarecimento, informações aí para os nossos idosos, feitos aí pela doutora Tabata. Olha, eu antes de continuar aqui o programa, eu vou dar um esclarecimento aqui que eu entendo ser importante. A Liga Friburguense de Esporte teve um problema com o Conselho Municipal de Esporte, quando mudaram aí uma lei municipal e botaram para concorrer com a Liga Friburguense de Esporte clubes esportivos. Só que a lei determinava qual era o tipo do clube que poderia concorrer. E lá, no dia, um ato de covardia, né? Levaram o Country Club lá, levaram 12 pessoas do Country Club e na hora da votação, a Liga, como é um órgão fundador do Conselho Municipal de Esporte e a entidade mais antiga do município de Nova Friburgo, nunca acreditamos que poderia ter alguém com a intenção de fazer o que fez. E na votação, o Country Club teve 12 votos e a Liga teve 2 votos, meu e parece que do Souza. Tudo bem. Aí eu tentei administrativamente com o presidente do Conselho do Municipal de Esporte e não consegui resolver nada e entrei com mandado de segurança que veio correndo na justiça e depois de réplicas e tréplicas e não sei o que, saiu uma decisão de primeira instância dada por uma juíza do Rio de Janeiro, não foi por nenhuma juíza do Rio de Friburgo, porque o processo foi encaminhado para o grupo de sentença e a sentença veio do Rio de Janeiro, né, doutora Tabata? Com certeza. E essa sentença veio desfavorável à Liga Friburguense de Esporte. A juíza lá, eu não sei quem, lá do Rio de Janeiro, entendeu que estava tudo certo. Tudo bem. Ordem judicial não se discute. Ordem judicial se cumpre ou se recorre. E aí, como já saiu essa sentença, e fica aí o presidente do Conselho Municipal de Esporte e mais uns bobalhões da cidade, que nem sabe de nada, nem conhece nada, falando um monte de bobagem para tudo quanto é lado, que vão fazer, que vão acontecer, que vão entrar com ação de dano moral. Isso para mim são os bobalhões, porque as pessoas que não conhecem nada, o melhor é ficar quieto do que falar besteira. Então eu quero deixar aqui um recado seguinte, olha meus amigos, não acabou nada e ninguém ganhou nada. Porque tem diversos outros recursos.
E enquanto presidente da Liga, eu vou entrar com todos os recursos que tiver direito. Então, não acabou nada, ninguém levou nada e ninguém vai entrar com nada ainda, porque tem muito caminho ainda para andar, não, doutora Tâmara? Com certeza, Nildo. Nós temos o recurso de apelação, depois nós temos o recurso que vai para o STJ, nós vamos até o STF, se fosse necessário. E outra coisa, vai acabar o mandato de quem está lá, vai acabar os mandatos todos e o processo está correndo. Então quem está aí reunindo e falando besteira, só está falando besteira. Realmente só está falando besteira. Porque não entende nada, não conhece nada. E quem não conhece, o que eu não sei, o que eu não conheço, eu me limito a não falar. Agora, o que eu conheço, eu falo, porque eu estudo para conhecer aquilo que eu falo. Mas vamos lá. UPA de Olaria. Isso é uma carta mandada para a Voz da Serra, que foi publicada no dia 1/3, agora de novembro de 2014, e o título é UPA de Olaria. Quando li no jornal A Voz da Serra, UPA de Olaria será construída no estacionamento do Raul Sertã, eu confesso que não entendi. Como UPA de Olaria será construída no centro e ainda por cima, tirando o estacionamento do Hospital Raul Sertã, que é de urgência? Será que não estão misturando das coisas? Gostaria que o nosso, então, prefeito deixasse isso mais claro. E o porquê de até o momento não ter voltado o funcionamento da Policlínica Sul, conforme havia prometido durante a eleição para prefeito? E se já recebeu parte para iniciação da UPA, por que não o fez? Somos contribuintes, eleitores e cidadãos friburguenses. Precisamos, no mínimo, de consideração e exigimos ter os nossos direitos respeitados. Mais uma vez, agradeço a atenção desta coluna ao meu desabafo. Assinado, dona Gilcileia Rodrigues. Obrigado, dona Gilcileia, pela sua carta, muito importante. Eu acho que é por aí que as coisas têm que funcionar, as pessoas têm que realmente se posicionarem. Bom, eu estou aqui, a semana, no programa passado, eu trouxe aqui uma matéria de uma convocação que tinha sido feita pelo senhor Luiz Fernando Bonin Freitas, que era o secretário-diretor lá do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Friburgo, né, e região, e foi publicado no jornal A Voz da Serra uma convocação para uma assembleia extraordinária com diversos itens que essa administração que lá está tem que explicar, tem que provar, tem que mostrar se aquilo tudo está correto. Essa assembleia foi realizada e foi imitar, eu estou aqui com a ata da assembleia, entendeu? A ata da assembleia diz que em íntegra, por unanimidade de voto, decidiu-se pelo presente o afastamento imediato do atual presidente da entidade por prazo determinado de 90 dias, deu-se posse por igual período ao senhor diretor-secretário Luiz Fernando Bonin de Freitas a condição de presidente da entidade, conforme preceitua o artigo 27, letra A do Estatuto. Foi criada a Comissão de Inquérito Administrativo sob a presidência do senhor Luiz Fernando Bonin Freitas. Foi delegada ainda pelos presentes a compor a Comissão de Inquérito Administrativo os senhores José Ricardo Conceição da Rocha e Cristiano Batista. E foi colocado o item 7 do edital, aprovado também em sua íntegra por unanimidade de voto, marcando assim a próxima Assembleia Geral Extraordinária para o dia 26 de janeiro de 2015. E aí, em função dessa Assembleia, dessa ata, o senhor Luiz Fernando Bonin, que é o presidente em exercício, soltou essa circular. Circular 01, de 3/10/2014, diz aqui: comunico que, em Assembleia Geral Extraordinária, solicitada pelos filiados do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Friburgo e região, em conformidade com o parágrafo único do artigo 20, publicada em edital de convocação no jornal A Voz da Serra, de 21 de outubro de 2014,
sendo esta realizada no dia 27 de outubro de 2014. Deliberou-se por unanimidade de voto dos presentes pelo afastamento do atual presidente da entidade por prazo determinado de 90 dias. Deu-se posse ao diretor-secretário Luiz Fernando Bonin Freitas por igual período, a ação de presidente da entidade, amparado no artigo 27, a linha A do Estatuto. E foi instaurada a Comissão de Inquérito Administrativo, para averiguar atos e omissões do presidente afastado e demais diretores. Foi marcada a nova Assembleia Geral Extraordinária para o dia 26 de janeiro de 2015, para expor aos filiados o resultado da auditoria contábil e jurídica. O resultado das auditorias e as respectivas defesas pessoais serão objeto de apreciação nessa Assembleia, atenciosamente, Luiz Fernando Bonin Freitas. Então, está aqui, foi feito, segundo informações, o presidente atual, que já não é mais, que foi afastado por essa Assembleia, e toda a sua diretoria, Conselho Fiscal, todo mundo, ninguém compareceu. O único da diretoria que compareceu foi o seu Luiz Fernando Bonin Freitas, que era o secretário-diretor e que foi o único da diretoria desse presidente que estava lá e que participou. O resto, todo mundo saiu fora e ninguém foi lá. E o presidente afastado é o senhor Alexandre Azevedo, que era o presidente do sindicato, foi afastado nessa Assembleia por 90 dias e agora estão apurando lá os atos dele, os atos da diretoria, e a comissão está apurando e na próxima Assembleia vão trazer, vão mostrar se está certo, se está errado. Olha, pelos itens que eu vi publicado no edital, para provar aquilo tudo, para mostrar que aquilo tudo está certo, vai ser complicado, hein? Complicado. As pessoas, às vezes, não entendem como as coisas têm que ser feitas, as complicações das coisas, e depois se complicam ainda mais. A moeda é um patrimônio da população. Seu valor depende da fé que os agentes econômicos têm no poder público. Conter a expansão fiscal e arrumar as contas são deveres do governo. Os programas sociais são uma gota diante do tamanho do PIB brasileiro. Mas, se as contas estiverem bagunçadas, ficam ameaçados todos os avanços dos últimos 20 anos. Os investimentos irão retornar à medida que haja ajustes na equipe que comanda a economia. Não é necessária uma receita ortodoxa. O povo brasileiro não é como o americano, que se a economia vai mal, o governo cai. Ainda não temos este grau de informação e maturidade para aprovar ou deixar de aprovar a economia através do voto. Não há como aprovar uma política econômica que faz o país crescer tão miseravelmente, provocando inflação de forma como está. Quando o ministro diz que o resultado da eleição demonstra que o povo concorda com a política econômica praticada, creio que o ministro Guido Mantega está desinformado, pois quem deu essa aprovação foi justamente um grande segmento da população que não tem os conhecimentos sobre como se comporta uma política de economia. Já a população mais esclarecida, ou seja, a metade, deu seu voto contra essa política que tanto destruiu a economia brasileira. Negócio é feio. E tem agora, né, a primeira derrota da Dilma, né? Câmara dos Deputados derruba o veto presidencial. O discurso do diálogo não pode ficar na teoria. O discurso do diálogo não pode ficar na teoria. Foi com essa fala que Lúcio Vieira Lima, irmão de Gedel Vieira Lima, deputado federal pelo PMDB e defensor da idade mínima de 25 anos para o Senado, resumiu o resultado da votação que derrubou o decreto 8.243 da presidente Dilma. Promulgado em maio deste ano, o decreto cria a Política Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de Participação Social, prevendo a participação da sociedade em toda a política pública desenvolvida. Articula as instâncias da democracia representativa, participativa e direta. O ato normativo pode ser visto positivamente pelo cidadão comum, mas tem um lado negativo forte.
a nomeação pelos secretário-geral da presidência dos integrantes das instâncias de participação e a definição da forma de participação centralizou na mão de órgãos a ela ligados para coordenar o sistema, dizendo que quis dar poderes à sociedade. A forma autocrática como a presidente conduziu os rumos da participação social, gerenciada pelo Executivo, é bastante perigosa. É a velha história. Quem nos protege da bondade dos bons? O decreto 8.243 cria um mecanismo essencial para a democracia, mas peca de forma grave no modo centralizador como foi elaborado e nos meios de execução de sua proposta. Triste é ver o governo, mal terminar as eleições, continuar com sua meta de criar um Estado chavista bolivariano. Doutora Thalma. Com certeza, Niedo, esse decreto, ele não tendo sido aprovado lá em Brasília, foi a melhor coisa que aconteceu para o país. Se do jeito que está, o PT já faz o que faz, imagina você tirar das mãos dos nossos deputados, dos nossos senadores, que são os nossos representantes, todo o poder que eles têm e jogar em cima do PT, porque ali diz que vai haver participação da população. Ora, se a conversa para boi dormir, me desculpe, é verdade. Isso daí é mais uma forma do PT tomar conta do país e o Brasil virar uma Cuba e nunca mais voltar a ser o que era antigamente. 2523-9705. Entre em contato conosco, participem do nosso programa. Uma senhora, dona Magali, né? Magali de Andrade. Dona Magali de Andrade nos mandou aqui um protesto dela. Eu vou pedir à doutora Tânia que leiam para os senhores. Por gentileza, doutora. Embora esse protesto tenha sido anterior, não é de agora, mas é um protesto e é como fosse de agora, porque tudo está acontecendo normalmente. Saiu na Voz da Serra, a voz dos leitores. Protesto. Eu, Magali de Andrade, venho perguntar aos governantes desta cidade abandonada o que está acontecendo. Eu procuro médico no hospital? Não tem. Eu procuro a polícia na rua? Não tem. A praça só tem prostituição dos velhos que perderam a vergonha na cara e meninas que se vendem. Cadê o poder público? Cadê os que roubaram as verbas? Cadê as pessoas de bem que não fazem nada? À noite ninguém dorme por causa de vândalos com carros com som alto, ensurdecedor. E aquele inferninho, o tal de mais um, que só vão lá esses pivetes e saem de lá fazendo a maior algazarra e palavrões. E brigando e a gente não vê um carro de polícia. O que é isso? A cidade está acabada. Tem roubos por todo lado, na praça, na porta dos bancos. E cadê a polícia? Eu acho que a cidade está sem governante. Sou friburguense e tenho vergonha do que está acontecendo. Perdi meu filho no Raul Sertã e digo, não desejo que ninguém tenha a dor que estou sentindo. Meu filho só tinha 50 anos, mas descansou. Pelo menos não vai ver mais essas vergonhas. Temos 3 prefeitos e nenhum faz nada. Tenho pena dos friburguenses, pois não merecem isso. Acordem antes que seja tarde. Não tem nenhum lugar no cemitério. O meu filho foi para a trilha do céu. E até para morrer tem que entrar na fila. E ficam esses vereadores discutindo aumento de gabinete. Isso sim é que é vergonha. O povo sem casa para morar e eles se divertindo. Teve um vereador que chorou. O que era aquilo? Lágrimas de crocodilo? Chorou porque perdeu? Não foi pelas pessoas que perderam as casas. Foi por ter perdido a sua mamata. Falo como cidadã de Friburgo, tenho 74 anos e não tenho medo de falar essas coisas. Espero que esse desafio, alerte aqui ela botou entre aspas, autoridades, pois tem que se chamar eles assim. São umas pessoas sem coração, como a palavra as autoridades de Friburgo, Magali de Andrade. E faço eu também, Magali, isso, porque ontem, eu passando na Praça do Suspiro, vi 3 adolescentes com a camisa do colégio, que eu não vou citar o nome, apertando cigarrinho de maconha. Isso era 12:30, na Praça do Suspiro. Muito obrigada. 2523-9705.
05. Entre em contato conosco aí, participe do programa. Os senhores viram aí um desabafo dessa senhora, Dona Magali, que perdeu o ente querido dela, o filho. Bom, eu quero agradecer a participação do seu José Luiz aqui de Conselheiro, e ele colocou: parabéns pelo programa. Niedo, o Outubro Rosa passou, e acredito que com ele muitos se envolveram no projeto lançado ao combate do câncer de mama. Agora, Niedo, está acontecendo bem timidamente o Novembro Azul, para conscientizar os homens em relação a um exame no qual todos fogem. Vamos lá, galera, se conscientizar que, infelizmente, o câncer de próstata atinge milhares de homens. É perfeito, minha gente. Vamos lá fazer os examezinhos. Já fez o seu, Niedo? Já fiz, eu faço todo ano, direitinho. Por isso que eu sou um homem que vivo tranquilo. Senhor João da Chácara do Paraíso, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, não desista dessa causa. Você sabe que o seu trabalho tira as crianças das ruas com o esporte. Seu amigo Bolorito. Obrigado, João, pela sua participação. Eu não vou desistir não dessa causa, João. Eles estão muito enganados. Se eles estão tentando me ameaçar, tentando me amedrontar, eles estão enganados para a rua. Estão muito enganados. Senhor João do Campo do Coelho, parabéns pelo programa. Niedo, a minha esposa é concursada do concurso de 1999. Eu queria perguntar às doutoras como ficou esse concurso, porque a gente acompanhou pela imprensa que o Supremo homologou um acordo e validou esse concurso. Mas a minha mulher já foi inúmeras vezes na prefeitura e eles dizem que a justiça não permite que os concursados tomem posse. Isso é verdade, doutora Tabata e doutora Tânia? Seu João, eu vou ser bem sincera, direta e sincera para o senhor. É mentira. O Supremo, quando ele reconheceu o decreto aqui do nosso ex-prefeito Demerval, ele autorizou, né? Ele homologou o ato do prefeito que colocou a lei do concurso público válido. Então, aquele processo que estava correndo lá embaixo, para sair lá, para o processo acabar, tornou-se válido o concurso público. Só que o que acontece não é que a justiça está impedindo que as pessoas tomem posse. A partir do momento que se colocou o concurso válido, eles têm que chamar as pessoas que foram concursadas e que foram aprovadas. Só que a prefeitura, como sempre, num engano de entendimento, ela tem chamado somente aquelas pessoas que já haviam tomado posse naquela época e até o momento em que o concurso havia sido anulado. Não é isso. Se você passou e você tinha o direito, você passou dentro da vaga e você tinha o direito de ser concursado, de ser ali hoje um funcionário da prefeitura, você tem que entrar ali. Só que a prefeitura não está fazendo isso. Por isso que a justiça está com uma enxurrada de mandado de segurança. Essa conversa de que a justiça não deixa que eles tomem posse é conversa para boi dormir, tá? Sendo direto para o senhor. Não é verdade. A justiça autoriza sim. Eles é que estão fazendo uma interpretação errônea da decisão do nosso Supremo. Senhor Armando do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, tenho 74 anos e a minha mulher tem 70 anos, mas é deficiente e depende de uma cadeira de rodas para se locomover. Ela é uma mulher dinâmica, alto astral, gosta de passear, fazer compras, etc, etc. Mas, infelizmente, as nossas ruas não têm mobilidade para cadeiras de rodas e as lojas não têm conforto nenhum, nem espaço para quem anda em cadeiras de roda. No sábado próximo passado, a minha mulher quis que eu levasse na loja americana na Avenida Alberto Brown, mas é impossível um cadeirante entrar naquela loja. O espaço é horrível, mas é verdade. Realmente, né? Não é espaço. Não é nem esse cadeirante, até para nós, né? Até para a pessoa, é verdade, mas é verdade. O seu Ercílio do Pereceu, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, tenho 78 anos e a minha mulher 77. Adoramos o seu programa e o Cantinho do Idoso, tão bem conduzido pela doutora Tabata. Eu tenho 2 filhos e 4 netos. Todos os netos já são maiores e aí vai a minha pergunta.
eu tenho um patrimônio que consegui com muita luta. São 3 casas e 2 terrenos. Eu queria perguntar à doutora Tabata se, ao invés de fazer um testamento largando os meus bens para os filhos e netos, eu poderia fazer uma doação em vida, colocando os meus bens em nome dos netos, com a cláusula de usos e frutos. E se essa doação é feita sem precisar da justiça? Doutora Tabata. Seu Hercílio, essa doação o senhor pode fazer sem a intervenção do Poder Judiciário. No entanto, existe no direito, na parte de sucessões, que a gente chama de legítima, que é a parte que os seus filhos têm direito. Então, o senhor pode doar 50% dos seus bens para os seus netos. Os outros 50%, infelizmente, o senhor tem que deixar reservado em contraprestação aos seus filhos, tá? Senhor Joel de Sá Martins, aqui de Olaria, obrigado, Joel, pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu gosto muito de você, da doutora Tabata e da doutora Tânia. Niedo, os brincos da doutora Tabata estão muito bonitos. Aí. Seu Joel, eu vim com um brinco em homenagem ao senhor, eu sei que o senhor gosta dele. Senhor Alcir de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, acabou as eleições e todo dia pipoca escândalos e mais escândalos no governo federal. Depois do déficit de mais de 20 bilhões nos cofres públicos, agora é o outro diretor da Petrobras, que está na estatal desde 2002, na cota desse monstro, que é o PMDB. O cara é tão cínico que pediu licença de 31 dias sem remuneração. Para que remuneração, se ele já roubou verdadeira fortuna, junto com o seu bando? Niedo, o padrinho dele no governo era o senador Renan Calheiros. Preciso falar mais alguma coisa? Não, senhor. Não precisa falar mais nada. Um ajudando o outro, né? Um dando a mão Isto é Brasil. Isto é Brasil. Aí como diz a dona Magali, Niedo, como é que ela colocou aqui? Não, está aqui naquele papel que eu te dei. Para tirar o Brasil dessa baderna, só quando o morcego doar sangue e o saci cruzar a perna. É verdade. Senhor Cardoso do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, essa justiça nossa é muito lenta mesmo. O vereador Marcelo Velic foi processado, julgado e condenado quando era secretário de Educação no governo de Demerval Barbosa Moreira pelos desvios de verbas no governo da tragédia. Agora está prestes a ser novamente secretário de Educação. Niedo, o povo tem ou não tem razão de duvidar da justiça dos homens. É mesmo? Será que esse vereador vai voltar a ser secretário de Educação? Eu fiquei sabendo disso. Será que vão ter coragem de fazer? É amanhã. A data está para ser amanhã, dia 5. Niedo, a cidade é típica, Niedo. Nossa Senhora, isso é uma cidade atípica. Amanhã não é dia 5? É amanhã. É amanhã que está previsto o acontecimento desse fato aqui, ó. Vamos aguardar o amanhã, vamos aguardar. Dona Carmen de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, que o país rachou nas eleições, ninguém duvida disso. Agora, que o povo vai pagar a conta, ninguém duvida também. A Câmara tem 28 partidos, todos para dar apoio ao governo, quer uma boquinha. Já estão falando que o PMDB quer emplacar o José Sarney como ministro da Cultura. E o garotinho também vai ser ministro da... Na conta do PR. Na conta do PR, Partido da República. Esse país tem jeito nenhum? Lógico que esse país não tem jeito nenhum. Só ditadura. Dona Catarina do Centro, parabéns pelo programa. Só quase 2 anos do governo Rogério Cabral e as suas ações no governo são iguais ensaios de músicas de cantores amadores. Nunca sai no papel. Veja só o episódio da compra da fábrica Ipu. Enrolou, o povo fica. É mesmo. É triste. É triste, mas o que a gente vai fazer? Não tem coisa melhor para a gente mostrar aqui, né? Eles é que tinham que ter vergonha da gente ter que trazer isso para cá. Dona Luciana de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu sou assídua telespectadora do seu programa. E por isso, que sabendo do seu alto grau de conhecimento, queria perguntar a você qual é a bomba
que está para sair na saúde da nossa cidade. Não bastando a precariedade dos serviços, ainda está para acontecer o pior. Olha, dona Luciana, eu ainda não posso falar o que é, mas está para acontecer o pior, sim. Está para acontecer, com certeza. Senhor Henrique de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o povo sofre muito. Conselheiro sofreu demais com a tragédia. Quase 3 anos depois de muitas promessas, Conselheiro continua sofrendo. O transtorno que essa obra causa ao distrito é muito grande. E domingo, Niedo, com uma chuvinha à toa que teve, já tivemos problema no Jardim Ouro Preto. E no centro da cidade, né? Encheu tudo, lotou a praça. Foi um negócio de maluco. Aquela chuva de domingo foi com aquela chuvinha de domingo. Imagine se vier um pouquinho mais forte. Não precisa muito não, só um pouquinho mais forte. Só um pouquinho mais forte. Senhor Maurício de São Geraldo, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, esse prefeito que se diz muito inteligente, iludiu o povo em relação à compra da Ipu. E vimos no que deu. Agora, ele cinicamente diz que vai esperar outro leilão. Vai lá, prefeito, fica esperando o outro leilão. Mas espera deitado para não cansar. Senhor Mateus do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pela coragem de vocês. Niedo, estou solidário a você com relação à arbitrariedade que o aprendiz de prefeito Rogério Cabral quer fazer com você e a Liga de Futebol. Despejar uma entidade histórica como é a Liga Friburguense de Esporte, alegar que precisa das 2 salas que funcionam na antiga rodoviária, na Avenida Alberto Brown, ao lado da prefeitura. Se ele não gosta de você, porque você fala a verdade, tudo bem. Agora, se vingar numa instituição que tem uma história tão bonita no nosso desporto local, prefeito, você, ao invés de perseguir pessoas, deveria olhar mais para a cidade, olhar para a saúde, para a educação, para o povo em geral. Seu Mateus, obrigado, o senhor colocou perfeitamente, coitado desse prefeito, né? Tanta coisa para ele ver, tanta coisa que ele é obrigado a fazer que ele não faz, está perdendo tempo com besteira. Senhor Hélio do Catarcione, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a minha conta de água, pelo tamanho da minha casa e a quantidade de pessoas, tem vindo absurdamente alta. Já reclamei diversas vezes na empresa e eles não me dão solução. Não me dão solução nenhuma. Eu moro numa casa humilde com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Somos em 3 pessoas, eu, minha mulher e um filho de 8 anos. A minha conta vem em torno de R$150. Eu ouvi falar que quando não tem água no cano, o ar marca, e que existe uma lei que eles são obrigados, por lei, a instalar um aparelho, uma válvula para não deixar o hidrômetro rodar quando o tubo não tiver água. Isso é verdade, doutora Tabata? Bom, verdade é, seu Hélio, basta saber se a Água de Nova Friburgo vai querer gastar dinheiro para prejuízo dela, né? 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Senhor Sérgio de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Niedo, em primeira mão, os vereadores Alexandre Cruz e Marcelo Verli vão sair da Câmara para assumirem secretarias. Alexandre Cruz vai ser secretário de Obras e Marcelo Verli vai ser mesmo secretário de Educação. Quer mais? Precisa? Precisa de mais? Não precisa, né? Está virando um circo. Peraí, Alexandre Cruz, secretário de Obras. Esse mundo está perdido. Friburgo acabou de acabar. Dona Márcia de Conselheiro, eles vêm, pedem voto, são eleitos para ser vereador. Ignoram o voto das pessoas para ser secretário. Isso é uma falta de respeito com o eleitor. Agora, os eleitores friburguenses têm que prestar atenção nesses homens, quando eles vierem candidatos de novo, vão votar nesses homens. Porque os senhores votaram para eles irem para a Câmara defender os direitos seus, eleitores deles. Não o meu, porque eu não voto neles. Entendeu? Agora, eles vão para a Câmara com o voto de vocês e no meio do caminho eles abandonam a Câmara e vão fazer um outro serviço que tem mais interesse para eles
e os direitos que vocês deram a eles para defender vocês ficam abandonados. Dona Márcia de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, por que o povo não consegue nunca se livrar desses dinossauros da política, hein, Niedo? O povo tirou nas urnas o garotinho, mas elegeu a filha dele para deputada federal. O fim da linha parecia ter chegado para o Sarney. O PMDB quer arrumar alguma coisa para ele. O Dornelli já não se aguenta nem em pé arrumar o posto de vice-governador, que não precisa de voto. O Sérgio Cabral, que é um mafioso, elegeu o filho e continua mandando no pesão. César Maia continua vereador no Rio e agora com influência no governo pesão. Pisciani volta com tudo. É um verdadeiro quadrilheiro. Eita, povo sem vergonha, Niedo. Eu costumo dizer que o eleitor é pior que os políticos. E isso que a senhora está colocando é perfeito. Dona Paula de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu estou com o meu pai precisando fazer uma cirurgia de hérnia há quase 2 anos. Nas crises, ele tem dores horríveis. Já foi marcado a cirurgia dele 2 vezes. E na hora que ele vai ser internado, uma hora não tem vaga na enfermaria, outra hora não tem cirurgião, outra hora não tem anestesista, o tempo vai passando. Niedo é muito descaso com a vida alheia. Na Constituição diz que todos têm direito à saúde, mas não é bem assim. Você não acha? Olha, não é bem assim, e eu acho que a senhora está com a razão, mas, doutora Otávia, orienta a dona Paula o que ela tem que fazer, porque existe uma maneira da senhora resolver esse assunto e não deixar seu pai sofrendo dessa maneira. Bom, dona Paula, quando o hospital municipal ele não tem condições de cumprir com aquilo que ele deveria cumprir, que é o caso que a gente sabe do nosso hospital municipal, todos os procedimentos que ele deveria realizar têm que ser realizados em hospitais particulares, custeados pela viúva municipal ou pelo SUS. No caso, para que isso aconteça com seu pai, em relação à necessidade que ele vem sofrendo, também pela idade dele, eu oriento que a senhora procure a defensoria ou um advogado da sua confiança e entre com uma ação de obrigação de fazer contra o município, exigindo a realização da cirurgia imediata do seu pai. Seu Diogo de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, uma telespectadora ligou para o seu programa falando de uma tal bomba que vai acontecer na saúde. Pois, Niedo, essa bomba pode ser o fim das OS, porque é através dessas OS que vem os recursos para a manutenção das UPAs. Se isso acontecer, além de não haver mais UPAs a serem inauguradas, até a de Conselheiro vai fechar. Tudo pode acontecer no governo desastrado do prefeito Rogério Cabral. É exatamente isso que o senhor Diogo colocou. Senhor Diogo, o senhor está correto na sua colocação, é que isso aí ainda não está decidido, mas tem assim grande chance de acontecer essa sua colocação aqui. Dona Deise do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns, Niedo e equipe, por estar sempre falando sobre os eventos da AMA. Vamos lembrar mais uma vez aos seus telespectadores. Sábado, dia 8/11 de 2014, das 9 às 17 horas, vamos ajudar essa mulher guerreira, Maria Helena, lá no Clube do Xadrez. Não deixem de ir lá ajudar a AMA, ajudar a Maria Helena e aquela equipe maravilhosa que a Maria Helena tem lá na AMA. Bom, televisão é complicado, né? Quando a gente pensa que ainda falta alguma coisa. Multas pesadas. As multas ficaram mais altas, muito justo. Mas eu pergunto, os ônibus também serão multados? Devia, né? O que a senhora acha? Será que vão? Isso porque vejo muitos motoristas avançando sinais em frente a guardas municipais e os condutores, sabendo que esses guardas não multam, não respeitam nem sinais, nem faixas de pedestre e nem a esses guardas. Aqui, ó. Aqui saiu no jornal, as multas agora são salgadíssimas. Agora eu pergunto, os ônibus vão ser multados? Outra pergunta, vai ter fiscalização para isso? Porque
Não adianta você botar uma multa pesada como estão aqui e não ter fiscalização. Eu vim, por exemplo, da região dos lagos esse final de semana, bom, o que eu vi de gente cometendo infração pelo acostamento, cortando em lugares que não pode cortar, e não vi nenhuma fiscalização, não vi ninguém fazendo nada. Não vi nada, mas não vi nada mesmo, nada. Bom, concluídas as eleições, a nação espera que o Supremo Tribunal Federal e o procurador Rodrigo Janot cumpram seu papel com rigor e punam todos os políticos e não políticos envolvidos nos casos de corrupção da Petrobras, com base nas denúncias feitas por Paulo Roberto Costa e Alberto Iosef, nos depoimentos prestados à Justiça Federal. Concluímos que as denúncias sejam verídicas, uma vez que a aceitação da delação premiada está condicionada à comprovação das denúncias e as delações foram aceitas pela Justiça. Então, está tudo provado. Portanto, com a palavra o STF e a Procuradoria-Geral da República. Para completar o cerco à corrupção, só falta Marcos Valério aderir à delação premiada. Até porque não pode mais, né? Não. Já está condenado a 40 anos, perdeu a oportunidade, Marcos Valério. Todas as vezes em que ouvi de uma autoridade as expressões pedra sobre pedra, doa quem doer e cortar na própria carne, nada aconteceu nos dias que se seguiram. Nada errado foi descoberto e ninguém foi punido. Parece que são palavras mágicas que encerram um fim em si mesmas. Já ouviu alguém ser punido com isso? De forma alguma. Dona Simone de Conselheiro. Já ouviram? Vocês já ouviram? Não. Eu nunca vi. Acho que na outra deve ser palavras mágicas, né, que os ser. políticos falam. Né? Com certeza. Dona Simone de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, por que o prefeito, ao invés de comprar uma fábrica que precisa de muitas obras para ser adaptado às necessidades da prefeitura, ele não investe na saúde? Dona Simone, é uma colocação que a senhora botou aqui que a gente fica sem resposta. Eu não sei o que ele pensa, qual é o pensamento dele, o grau de instrução dele, o nível dele de administração pública, tudo isso teria que ser questionado. Mas como político não se questiona nada disso, você para ser um professor, para ser alguma coisa, você tem que prestar um concurso. Para ser político não precisa prestar nada, basta ser analfabeto, só o Tiririca, o Romário e tantos outros que tem por aí. O próprio presidente, né? O próprio Lula, o próprio Lula. Entendeu? Então, é esse o país que nós vivemos. E para dar jeito nesse país, minha senhora, só com mão forte. Doutora Tânia, suas despedidas, por gentileza. Bom, queridos telespectadores, muito obrigada por esse programa maravilhoso, pelas participações de vocês. Tenham uma excelente semana e até o próximo programa. Boa noite, Nido. Boa noite, doutora Tabata. Doutora Tabata, as suas despedidas, por gentileza. Ele não pode ficar muito um dia. Ele não pode ficar um dia sem falar Agora, comigo. agora eu deixei as duas doutoras preocupadas se eu ia errar o nome. Não, ser chamada de doutora Tânia, eu tô pouco. Agora me chamar daquilo que você me chamou logo no início das minhas participações. Eu deixei, hoje só deixei preocupada. Bom, eu vou deixando aqui um beijo pro nosso querido Alexandre Corguinha, agradecendo a todos vocês que mais uma vez nos permitiram adentrar ao vosso lar, a participação, seja através dos telefonemas ou nos assistindo, desejando a todos uma boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, minha gente, eu quero agradecer a todos que participaram do programa através do telefone, as pessoas que entram em contato conosco, que nos ajudam a fazer esse programa. Quero agradecer a TV Fox, através do Jairo Calebre, da Carminha, dessa equipe técnica aqui maravilhosa da TV Fox, que não medem esforços para botar o nosso programa no ar e nos levarem à residência do nosso povo friburguense. Quero agradecer de coração a vocês todos e dizer a vocês que deixo aqui um beijo no coração de todos vocês. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa.
Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Brauner, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.